nosso Senhor e Salvador? Amém. 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 Nós estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do Senhor para agradecer a Deus todas as coisas boas que nós tivemos em 2012. Amém? Estamos caminhando para ter um ano de 2013 de realizações. Como acontecerão essas realizações? Todas as pessoas, elas querem adivinhar 2013. O crente, ele não adivinha. O crente, ele vive o presente. Ele diz para Deus o que ele quer. Ele diz assim: Deus, eu quero isto, isto, isto e isto. Vou andar conforme a tua palavra, conforme os teus ensinamentos. E aí o crente faz o destino dele. Amém, pessoal? Então esse é um ano para que a gente faça o nosso destino. Nosso Senhor, Ele já escreveu muita coisa. A partir de agora, nós temos a nossa própria história para escrever. Então não temos que adivinhar nada. Nós temos é que viver tudo. E viver intensamente. Portanto, eu quero agradecer ao Senhor pela sua presença. Diga um brado de aleluia ao Senhor. Levante a sua mão. Diga: Senhor, eu estou vivo. Eu não estou morto. Estava, mas agora vai passar. Aleluias. Porque se Deus não me der um agito, diga, se Deus não me der um agito, não vai ser o Red Bull que vai fazer isso. Nosso Senhor que me dá o agito. Motivações, entusiasmos. Para isso, deixarei de ser refém do pecado. Deixarei de ser refém de tudo aquilo que não presta. E abraçarei um mundo novo. Em nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Diga que ouve a minha prece. O crente é triste porque ele não tem prece. Ele não tem um pedido para Deus. Então ele fica assim, aquele namoro muito frio com o Nosso Senhor. E Nosso Senhor só gosta de coisa quente. Deus gosta de namoro quente, hein, pessoal? Namoro vivo em nome de Jeová Elohim. Amém? Deus abençoe a todos. Podemos sentar para que nós possamos ouvir a pregação de hoje. O trecho da palavra que nós vamos conversar é uma passagem do livro de Isaías. Eu quero que você preste atenção. E não se preocupe com ela. Depois você lê em casa. Mas é o capítulo 37. Na verdade, bem poderiam ser os capítulos 35, 36 e 37. Tem um sujeito chamado Senaqueribe. Diga Senaqueribe. Senaqueribe. Senaqueribe era o tal do dono do mundo naquele tempo. Não é? Do tal do Astaxerxes. Um sujeito poderoso, que tudo o que queria ele tomava. Então ele manda uma carta, que a gente conhece aqui na igreja, todo ano a gente lembra dessa carta, chamada Carta de Afronta. Ele manda uma carta de afronta. Como é essa carta de afronta? É assim, ó, teu Deus não vale nada, eu vou destruir a tua fé, vou destruir o templo, eu vou destruir tudo que é de vocês, se vocês não devotarem atenção para mim. Se vocês me adorarem, se vocês derem as suas riquezas, derem as suas mulheres, derem os seus moços para mim, eu não destruo a cidade de vocês. Mas se vocês não fizerem isso, eu vou fazer. Então eles mandaram esse discurso horrível.
Aí é o seguinte, eu não sei se você tem um discurso horrível na sua vida, amém? Eu não sei se você recebeu uma ameaça de uma pessoa, eu não sei se você tem um problema, eu não sei se você tem uma dificuldade, eu não sei nada. Mas uma coisa eu sei. Quando o rei Ezequias recebeu aquela carta de afronta, ele não esperou por ninguém. Ali já tinha o profeta Isaías. Normalmente, quando um rei tinha um problema, ele se socorria do profeta. Nessa ocasião, além do profeta, o rei buscou a Deus. Eu quero que você faça o teste. Eu quero que você preste atenção no que eu estou lhe explicando. Não sei o tamanho da afronta, não sei se é um problema financeiro, eu não sei se é um problema de saúde, eu não sei o que é. Também não é o caso de eu me envolver com a sua questão. Mas se você fizer o que Ezequias fez, o que Isaías fez, você vai encontrar a resposta imediatamente. Existe um ritual esquisito para muita gente, mas o nosso é muito simples. O nosso, a gente diz assim, a gente dobra o joelho para Deus. Por que dobramos o joelho para Deus? Nós dobramos o joelho para Deus para não dobrar para ninguém. Lendo novamente o Antigo Testamento, o Antigo Testamento é um livro que me atém muito claramente. Quando Abraão, quando Ló, por exemplo, buscaram a Deus, naquele tempo existiam os deuses muito pesados. E os deuses, eles eram pesados e amorais. O que é amoral? Você me segue, tudo é possível, tudo é permitido, toda imoralidade, toda bebida, todo vício. Que é o mesmo Deus que está aqui em Fortaleza. O Deus da prostituição, da bebedeira, das drogas, da violência. Então me causa alegria quando um homem de Deus diz assim: nós somos servos de Deus para não sermos servos de ninguém. E o que é ser servo de Deus? É ser servo do invisível. Então, do ponto de vista do mundo, nós não seríamos servos de ninguém, servos de Deus. Não existe um homem, uma mulher que nos escravizem. Nossa sociedade ela é treinada para ser escrava, para entrar no sistema. A gente é treinado para alimentar o sistema. Aí a dificuldade de uma igreja séria, ter reuniões, ter atividades. Por quê? Porque time is money. Tempo é dinheiro. Então muita gente que eu conheço e boa diz, não, pastor, entenda. Eu vou ter que correr atrás do dinheiro porque ele é importante. Não é que o dinheiro não seja importante. Dinheiro é mais do que importante. Dinheiro é sangue. O dinheiro não é a moeda, não é o cartão de crédito. É o que ele representa. O nosso trabalho, o nosso suor, nosso sacrifício. Por isso, quando a gente compra uma cadeira de plástico dessa, com sacrifício, a gente cuida. Porque a gente sabe o esforço que foi para ter aquela cadeira. Lá em casa eu explico muito isso para as pessoas. As pessoas dizem, puxa, papai, o senhor tem muita coisa. Não é que eu tenha muita coisa. É porque ao longo de 51 anos, eu não joguei fora aquilo que conquistei com esforço. Não são descartáveis para mim. Não que não possa doá-los, não possa dividi-los, não possa colocá-los em serventia para outras pessoas, mas eles não são lixo. Nós, da pós-modernidade, do contemporaneismo que vivemos, tudo é descartável. A namorada é descartável, a esposa é descartável,
O fogão é descartável, a geladeira é descartável, tudo é descartável. Vivemos a era da descartabilidade. E Deus também é descartável. Então, meu amigo Ezequias, ele tinha a Deus com muita seriedade. Então, quando ele se viu diante daquela afronta, e aí o recado que eu tenho para você, para 2013, você faz o desenho de que você quer em 2013. Eu ainda vou fazer aquela oração da visão da pirotecnia. Vou fazer aqui um fogo para a gente colocar ali o nosso planejamento para 2013. O que, é que a gente quer de maneira geral e o que, é que a gente não quer de maneira geral. E domingo agora, nós vamos fazer um momento de oração a Deus. Vamos queimar esses papéis. Por duas razões. Uma, para ninguém saber o que é, só você. A segunda razão, por um gesto de fé. Meus amigos, acreditem. Abraão, ele chegava num lugar, encontrava água. Água. Nós temos uma torneira ali. Minha amiga, meu amigo, aquilo era motivo de agradecer a Deus. Abraão encontrou uma esposa, ele tinha motivos para agradecer a Deus. Abraão tinha uma comunidade que ele conduzia, ele tinha motivos para agradecer a Deus. Tudo que Abraão queria, ele conseguia. Sabe por quê, pessoal? Porque existia com Abraão, com Jacó, a ideia do altar do Senhor. O que é o altar do Senhor? Muita gente, e até muitos sacerdotes, dizem assim, não, o altar de Deus lá na minha igreja. Não, o grande altar de Deus. Nós vamos ver aqui no Salmo 65, que é o salmo que vamos ler hoje, onde Davi diz que no santuário de Deus encontramos repouso. No templo de Deus encontramos refúgio. Só que Davi não construiu o templo. O templo como a gente imagina, o templo físico. Porque Deus o proibiu e determinou que somente Salomão estivesse naquele templo, fizesse o templo físico. Então, de que templo, afinal, Davi estava falando? Uma vez que não existia templos. É a ideia de que quando você invoca a Deus, não importa que seja debaixo de uma oliveira, não importa que seja debaixo de uma tenda, não importa que seja dentro da sua cozinha, não importa que seja no seu banheiro, no seu quarto, num lugar que você invoca a Deus, ali se torna o templo dele. Porque Deus não olha para a aparência. Deus olha para o seu coração. Nessa noite, Deus está olhando para o seu coração. Deus está querendo saber se você se deixa inflamar pela sua palavra. Se a palavra de Deus ainda aquece a sua alma. Para contristar e contrastar a ideia de que esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Desaprendamos, pois, a louvar a Deus com os lábios e nos revolvamos em fazê-lo com o coração. Acreditem, Deus apreciará muito mais o segundo do que o primeiro. Palavras bonitas, palavras bem colocadas, palavras ditas, podem até evocar alguma emocionalidade, mas só um testemunho de um coração fervoroso provoca o Espírito Santo a se manifestar. Então, meu amigo Ezequias disse assim, olha Deus, eu estou sem saída, mas eu sei que o Senhor não me abandona. Ele fez ali aquela prece, capítulo 37 de Isaías, e no meio da prece veio a resposta, diga assim, no meio da prece. Diga, no meio da prece. Não foi um dia depois, não foi um dia antes, foi no meio da prece. Veio a resposta do profeta, para o homem de Deus. Você poderia me dizer, mas ele era rei.
Mas eu poderia dizer que Ana, de Penina, mãe de Samuel, não era nada, era só uma mulher que não produzia filhos. Mas diz a Escritura que ela entrou no templo e orava com um fervor tão grandioso que o próprio sumo sacerdote daqueles dias estranhou a maneira como ela manifestava a sua prece. Ele disse: você está orando aqui como uma embriagada. Eu disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Se o Senhor vê meus lábios balbuciando, é porque eu não consigo conter as palavras do meu coração. Porque também está escrito: se um crente fervoroso se cala diante de Deus, as pedras falarão no seu lugar. E também está dito pela Escritura, até uma jumenta, a de Balaão, fala, quando o crente, numa falsa timidez, se torna silenciado. Deus, Ele quer que nós usemos aquilo que Ele nos deu, a inteligência e a capacidade de reunir palavras com sentido diante dEle. Nós não podemos, diante do Senhor, tergiversar, falar de coisas que não compreendemos e muito menos não tem sentido diante do Senhor. A gente tem que ser claro. Deus não é contra o pecador, pessoal. Deus é a desfavor do pecado. Deus não é contra quem erra, mas quem gosta de errar. Ele sabe que nós somos imperfeitos. Sabe que nós caímos. E Ele quer que nós reconheçamos que existe uma autoridade. Quando você está com dor de dente, você reconhece que existe uma autoridade na cidade que trata dos seus dentes. E você paga uma consulta. Você deixa um estranho, muitas vezes, adentrar na sua boca para mexer nos seus dentes e às vezes fazer doer ainda mais na esperança de restaurá-los. Você crê nessa autoridade. Você crê numa autoridade judicial. Você crê numa autoridade do trânsito. Você crê numa porção de coisas. Está na hora de que você começar a crer em Deus. Porque o meu amigo Malaquias diz: experimentem-me. Essa vai ser a tônica de 2013. Experimentar a Deus. Ele diz: experimentem-me, para que vocês saibam se eu sou Deus ou eu não sou Deus. E muitas vezes, irmão, estou numa sinuca, estou numa situação, já tentei, já liguei, já mandei e-mail, já briguei, e não acontece. Aí no dia que eu digo: Senhor, pelo amor de Deus, eu vou colocar meu joelho no chão. E vou orar por uma causa. E antes que meus joelhos se desapreguem da frieza daquele lugar, Deus já está realizando a bênção. Você precisa crer nisso. Não seja um autômato nas orações. Não seja um que faz porque todo mundo faz. Deus fala que não escuta esse tipo de prece. Fazer por fazer. Estar por estar. Nós não queremos isso. Aliás, a gente não quer nem que um amigo nosso esteja andando conosco friamente, entristecidamente, completamente alheio. Ninguém tolera esse tipo de convivência. Porque achamos nós que Deus vai tolerar uma pessoa completamente cansada, completamente indiferente, que não tem assunto. Não há assunto para Deus. Porque assomamos à nossa mente os assuntos medíocres que o mundo tem e enchemos-la com todos eles. E não damos o tempo devido à nossa mente para o Deus eterno. Então o que fez o meu amigo Ezequias? Ele orou. E o profeta Isaías chegou e disse: é o seguinte, Deus mandou uma profecia. Aleluias. Deus mandou uma profecia, irmãos. Aleluias.
esse cara que está vindo aí vai voltar, porque eu vou colocar arreios no seu nariz, anzóis nos seus lábios, e pelo caminho que ele voltou, que ele veio, ele voltará. Por um caminho veio, por sete caminhos voltará. E não vai ninguém vai pelejar. Eita Deus, diga eita Deus poderoso. Você não vai pelejar, quem vai pelejar sou eu. O crente tem que saber que a peleja dele é para colocar o espírito dele na presença de Deus. A sua luta terrível, a sua luta de guerreiro, é para colocar o seu espírito na presença de Deus. E não venha um estulto dizer-me, pastor, isso é muito fácil, faça uma ova. Ah, se fosse fácil. Está inteiro, diga inteiro, na presença de Deus, a mente na presença de Deus, o coração na presença de Deus, o espírito na presença de Deus. Um homem desse aí, ele é um titã. Aqui na igreja, muitas vezes o irmão está aqui, mas está com a mente lá na caixa prego. E o espírito está dormindo em berço esplêndido. Então está na presença de Deus. Quando uma pessoa entra na presença de Deus, todas as coisas se transformam, irmãos. A primeira coisa que se transforma é ele mesmo. As ideias ficam claras. O que fazer fica claro. As decisões que eu vou tomar ficam claras. E aquelas outras grandes, que Deus disse para Ezequias, tu ficas aí no teu leito, porque quem vai derrotar os teus inimigos sou eu mesmo. Dezenas de milhares de pessoas morreram. Ele ainda disse o seguinte, ainda vou colocar um espírito de rumor, aleluias, na cabeça de Senaqueribe, para que ele fique confundido. Aleluias. Oh, aleluias. E vai dar um troço na cabeça que ele vai querer voltar para casa. E as suas próprias entranhas o matarão. Quando Senaqueribe chegou em casa, que acendeu os incensos e começou a adorar o Deus de pedra, os filhos querendo usurpar, aleluia, o trono do pai, mata-o. Como vem matando filhos os pais, que só dão para os seus filhos a materialidade, que revelam para os filhos que o prazer e o poder são os únicos deuses do seu tempo. Então qual é o único empecilho entre o jovem e a riqueza? O pai. Aqui e acolá aparece um pai rico no meu escritório, querendo fazer testamento, para declarar naquele testamento que se por acaso ele morrer, não estou desconfiando dos meus filhos não, mas se por acaso eu morrer de repente, toda a minha herança vai para uma instituição X, vai para uma obra tal, e manda o testamento para os filhos. Porque você colhe justamente o que você planta. As famílias que não têm tempo de colocar os filhos na fé. E para colocar filho em fé, não precisa de muita coisa não. Precisa de ter a palavra de Deus na sua casa. Precisa ter autoridade de pai, de mãe na sua casa. Precisa ter responsabilidade. Precisa ter testemunho. Pedro ele desenha como é que deve ser o testemunho de um presbítero. Não pode ser afeito a bebidas, não pode ser afeito a farras, não pode ser marido de mais de uma mulher.
tem que colocar os seus filhos no reino dos céus. Se esse tal não fizer isso, muito menos poderá se declarar como alguém de uma igreja. É muito fácil. Você pega uma geração adúltera, uma geração que não leva a sério o matrimônio, uma geração que não leva a sério os filhos, e quer pintar aqui de cristão, de crente. Em tudo eu percebo a inteligência de Jesus. Nunca quis saber de templos, nunca quis saber de obras, de grandes projetos econômicos. O projeto de Jesus era transformar a sua alma. Não tinha nada e possuía tudo. Porque tinha a visão e a percepção de que ele e o Pai eram um. E às vezes a gente possui tantas coisas e não tem nada. Porque quando a gente olha para dentro da gente, muitas vezes vemos apenas o caos do abismo. Ezequias ganhou essa promessa de Deus, derrotou Senaqueribe, e logo depois lhe veio uma doença mortal. Amém, pessoal? Veio uma doença mortal. Ele ia morrer em poucos dias. Qualquer um do mundo começa a chorar e a reclamar e a maldizer de Deus. É assim que as pessoas fazem. Isso aqui está acontecendo porque Deus está me castigando. Começa a procurar um castigo ou uma ação pela qual Deus pode castigar. Mas o rei Ezequias nos ensina mais uma vez. Não quer nem saber. Quando ele sabe do quadro de saúde dele, ele se volta para Deus. E ora a Deus. E pede a Deus mais anos de vida. Para começo de história, Isaías estava saindo do palácio. Antes de colocar o pé fora, Deus falou para Isaías: volta lá para o meu servo Ezequias. Fala para ele que de cara, se ele orar um pouquinho mais, mas de cara, já tem 15 anos a mais. Diga, esse aí é Deus. De cara, 15 anos, se orasse mais um pouquinho. Eu não sei qual é a sua enfermidade, qual é a sua preocupação, qual é a sua dor de cotovelo. Mas entregue nas mãos do Senhor e Ele tudo fará. Amanhã, diga amanhã. Tomorrow. Amanhã, nós vamos ver como Deus fez o nosso planetinha em 4 bilhões,5 milhões de anos. 4 bilhões e 500 milhões de anos, que é a idade do planeta Terra. Vamos lembrar que esse ano foi um ano apoteótico. A minha filha Sarinha trouxe um tratado da escola do 7 de setembro, que é uma escola evangélica, que estava a discutir sobre a teoria evolucionista de Darwin. Quando eu olho para Darwin, o darwinismo, eu acho muito bonitinho aquela tese de uma chita virar uma margarida. Eu acho muito bonitinho essa tese. Mas eu não trataria dessa tese. Cientificamente eu trataria da tese de fazer de nada barro e do barro um homem. Aí eu trataria dessa tese. Porque hoje os cientistas revelam que tudo começou do nada. E fica difícil eu achar que um pedaço de barro vai evoluir. Mas diga, nas mãos de Deus, até barro, até pedra, até cimento, até aço, vira gente se Ele quiser. Porque Deus é Deus. Não a brincadeira de 2 meninos, numa noite de love, 2 sementes microscópicas, uma semente masculina e um receptáculo feminino, geram um ser vivo. Diga para mim, do nada. Ali vai ser uma realidade milagrosa, do nada. Às vezes o cara não está nem querendo aquilo. Toma um susto quando descobre. Porque Deus agiu.
e fez um milagre. Meus irmãos, se duvidávamos que era impossível fazer o homem do nada, eis aí a prova, do nada. Exatamente do nada. Porque se examinarmos, eu examinei já, o sêmen e o óvulo, não tem nada. É esponjoso, não existe nada. E do nada surgem cérebro, coração, fígado, rins, pés, dedos, inteligência e espírito. Exatamente como Deus fez no começo. E esse mesmo Deus, irmãos, aleluias! Oh, aleluia fraca dessa minha igreja. Estou a fim de dar R$50 pela aleluia mais alta. Maíra ganhou R$50. Não. Eu dou ou não dou, Leila Gioconda? Olha, qualquer hora cai mais R$50. Aqui é diferente. A igreja é diferente. No lugar do pastor arrancar dinheiro do povo, né? Lá se vai o pastor gastando o que não tem. Mas tudo bem. Você, amigo, tem que se entusiasmar por Deus. Diga, eu tenho que me entusiasmar por Deus. Deus é tudo. Ele fez a mim do nada. E pode fazer qualquer um de vocês um líder, uma pessoa competente, um oráculo, uma bênção de Deus do nada. Basta uma oração sincera e disposição. Porque tem gente que ora até com seriedade, mas não tem disposição. Quando tem disposição e é sério, não tem disponibilidade. Quando tem seriedade, tem disposição, tem disponibilidade, aí não tem vontade. Fica esperando o tempo oportuno. Eu digo para você, o tempo oportuno é hoje. O dia do milagre é hoje. O dia do sabá é hoje. O dia da manifestação de Deus é hoje. Porque o meu Deus é o Deus do hoje. Do agora. Muito crente dá uma informação maluca, dizendo, o tempo de Deus. Eu estava analisando o tempo de Deus, primeiro foi um susto. Acabei de dizer para vocês, só para fazer o planetinha rodar como Deus queria, ele passou aí 4 bilhões e meio de anos. Vai esperar pelo tempo do Nosso Senhor, você está lascado, meu filho, você já virou pó. A Bíblia diz o seguinte, pedi e recebereis. Diga comigo, pedi e recebereis. Diga comigo, ainda hoje. Quando é hoje, pessoal? É amanhã? É do 2015? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Está na palavra? E o cara era gente boa, era um bandido morrendo na cruz, mas teve a dignidade de reconhecer a presença de Deus. Irmão, tem a dignidade de receber a presença de Deus. Tem a dignidade de reconhecer essa presença. E mais, tem a dignidade de pedir a Deus, a Ele, que sobeja em poder e em autoridade. Tem a dignidade de pedir o seu milagre. É o homem calado, é o homem fraco, porque a Bíblia diz, digo fraco, ser forte, porque o Jeová Jireh é contigo. É o fraco cair nos pedaços, ser forte, rapaz! Ser disposto, esteja à disposição do nosso Senhor, porque Ele faz em mim, diga, Ele faz em mim maravilhas. Não importa que eu seja pequeno, diga, não importa que eu seja pequeno, porque Ele não olha
para a aparência. Pastor Orlando, onde é que está isso, Pastor Orlando? Eu lhe digo, lá no capítulo 11 de Isaías, versículo 3 em diante, Nosso Senhor não julga pela aparência, mas pelo coração. Pastor, o senhor não falou sobre os 7 caminhos que o inimigo volta? Diga, quero conhecer, pastor. Primeiro caminho, diga comigo, o temor do Senhor. Ele não tem temor do Senhor, ele não vai para canto nenhum, temor do Senhor. Diga, temor do Senhor. Não vou fazer isso aqui porque é errado. Porque Deus não combina com isto. Temor do Senhor. Não é porque Deus vai jogar uma bomba, Deus me livre. Eu via num carro hoje, quando o marido estava dirigindo, eu pude examinar um carro, tinha assim uma placa no vidro de trás, dizendo assim, não se estresse. Imagine aí se Nosso Senhor se estressasse conosco. E agisse de conformidade que é o nosso estresse. Então não se estresse. Amém, pessoal? Vamos lá. Temor do Senhor. Sabedoria. Conhecimento. Conselho. Fortaleza. Inteligência. E o Espírito do Senhor. São os caminhos pelos quais o inimigo volta. Vamos ouvir a canção que fala que Deus faz em nós maravilhas. Quero convidar a irmã Samanta para ler o Salmo com muita honra, o Salmo 65, que é o Salmo que diz no versículo 2 em diante, Deus, diga, Deus escuta a minha prece. Diga, Deus escuta a minha prece. E tu sabes o que significa Deus escutar a tua prece? Sabe o que é, querido? É mandar chuva para o Ceará. É curar uma pessoa que está com os linfomas cancerígenos e Deus os cura. Eu vi estarrecido, meu irmão André falava de um ator lá dos Estados Unidos, de um seriado que está acontecendo. Um rapaz com 39 anos teve um problema de câncer. Sujeito forte, bonito, saudável, elegante, dinheiro, toda a tecnologia, toda a ciência. E não ultrapassou o câncer. O câncer nos linfomas. Dona Marina teve câncer nos linfomas. Aí a mão de Deus foi sobre ela e a curou. Está aqui, viva. Há 7 anos atrás, para contar a história. Alguém entende o que eu estou dizendo nessa noite aqui? Amém. Alguém está entendendo? Sim. Quando você ora, meu amigo, você abre céus e terras. Porque você invoca o único Deus que existe. Elohim. Diga Elohim. Elohim. Significa Deus único. Único Deus. Nos céus e na terra. A palavra Elohim significa tudo isso. Elohim, único Deus. Quando eu invoco a Deus, Deus restaura feridas, Deus cura doenças, Deus transforma as vidas, Deus faz prosperar o mais perdido dos perdidos. Deus faz ser achado o que ninguém conseguiu achar. E Deus traz à vida aquilo que nenhum médico faria. Ele rejuvenesce e dá e faz maravilhas. Aleluias. A paz do Senhor Jesus. Leitura do Salmo 65. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa.
o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingindo de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhes as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Está com uma aura muito boa. Aleluias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Esse salmo, ele diz o seguinte, olha, não importa a confusão, Deus traz a tranquilidade. Esse salmo diz o seguinte, toda oração que a gente faz para Deus, Deus escuta a nossa prece. Deus escuta o que você fala com sinceridade no coração. Eu tenho dito aqui para a igreja que Deus e oração verdadeiras são para a pessoa aquilo que ela mais pensa. Às vezes você está na sua logicidade, na sua harmonia de vida, aí você extemporiza, você elenca orações do tipo paz na terra, do tipo saúde para todos, mas não tem força nenhuma. A oração que tem força é aquela que você passa o dia pensando. E ela se torna fraca quando? Quando eu não a dirijo para Deus. A mocinha que vem à igreja, que ora a Deus, que clama a Deus por justiça, paz na terra, ela está querendo um varão. Todas essas preces são enganosas. A única prece verdadeira que ela tem, e que passa a ser falsa, é aquela que ela pensa o dia todinho. O crente que só pensa em se dar bem, em ficar rico, em ter muitos bens, essa oração é a única que ele tem no coração dele. E a gente vai desapercebendo do poder de Deus. Qual é o poder de Deus, pessoal? Deus fala para Salomão. Fala aí, Salomão, o que é que você quer? Aí Salomão diz, Senhor, eu quero sabedoria. Eu quero inteligência para poder conduzir essas pessoas. Aí Deus fala, meu querido, como você não pediu nem ouro, nem mulheres, nem fama, nem sucesso, e pediu sabedoria? Porque lá no livro de Jó, 28, Jó diz, sabedoria é buscar a Deus, inteligência é se afastar do mal. Então, como você pediu buscar a Deus, amigo? Diga, buscar a Deus, amigo. Diga aí, buscar a Deus, amigo, é buscar somente quem fez tudo.
é buscar. Diga, é buscar. Quem sabe tudo. Aí Deus fala para Salomão, vamos, o crente tem a obrigação de crer nessa palavra. Estou falando para ímpio, estou, gente? Eu tenho a obrigação de crer nessa palavra. Se você busca a Deus intensamente, de verdade, Deus realiza tudo o mais que você quer. Tem um pedido à igreja, hoje 2013, hoje, menos de uma semana, é só esse ano. Vá fundo com Deus. Só esse ano, faça algum tipo de esforço. Não venha só porque está fácil. Não venha só porque todo mundo veio. Não venha porque não tinha mais nada para fazer. Venha no sufoco, venha na dificuldade, venha mostrando para Deus que você o prioriza. E Deus vai fazer com você o que Ele fez comigo. Amém, pessoal? Amém. Há muita gente querendo uma namorada, uma esposa, e eu não precisei correr atrás disso. Muitos pais, muitas mães querendo filhos de Deus, e eu não precisei correr atrás disso. Porque se eu estiver na presença de Deus, Deus honra seu servo. Me lembro do sumo sacerdote Eli. Eli era o homem que conduzia a igreja, mas esfriou o coração dele. Viu os filhos fazerem coisas erradas até no altar do Senhor. No sacrifício dos touros, dos novilhos cevados. Quando aquilo estava sendo queimado, que Deus nem queria aquilo mais. Isaías dizia há séculos que Deus não queria mais aquele negócio. Mas aí os filhos, olhando para a picanha, viu, Paulinho? Tacava o espeto, tirava a picanha, tirava o filé, o colchão mole. Deixava só as tripas e os ossos. E assando, ele ia cortando ali, e ali com a bebedeira no próprio templo. O que me leva a lhe dizer que o templo que Deus está é o seu coração, amigo. Nós aqui nessa reunião, a gente pode até enganar os irmãos, mas nós não podemos enganar a Deus. Deus, Ele sabe do meu coração agora. Ele sabe se eu estou acreditando no que eu estou dizendo, se eu estou vibrando dentro de mim com o que eu estou afirmando. Deus sabe intimamente da minha existência. E sabe se eu tenho apego ou não tenho apego a alguma coisa mais do que Ele. Porque eu converso com Deus. Eu converso com Deus. Eu já disse para Deus muitas vezes. Aí o Senhor, Ele quer fazer isso. Ele quer honrar você. E nós estamos naquela sinfonia de Marta e Maria. Entendam aqui, irmãos. Marta e Maria estavam no mesmo tempo, na mesma hora, vivendo na mesma casa, vivendo debaixo dos mesmos problemas, das mesmas soluções, da mesma riqueza, dos mesmos problemas financeiros. Filhas do mesmo pai, da mesma mãe, com a mesma instrução, com a mesma formação. E Maria está feliz aos pés de Jesus. Na mesma época, no mesmo exato momento, no mesmo instante de segundo, e temos uma Marta chateada. Porque tem muito crente, já amanhece o dia chateado, reclamando, preguiçoso. E além de não fazer o que tem que fazer, o que nós temos que fazer,
a nossa mediocridade, o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas dificuldades existenciais se dão porque nós não temos essa intimidade com Deus. Aí Maria, ela fica aos pés de Jesus. Porque se fosse Maria de Nazaré, ela dizia, não, Maria é uma mulher especial, a gente não sabe nem como é que ela era, estava adorando a Deus, mas nós estamos diante de um quadro de uma família. Duas irmãs, bem podia ser Samanta e Bianca. Duas irmãs que bem podem ser Maíra e Sara. Com a mesma formação, com a mesma liberdade espiritual, com o mesmo amor que os pais demonstram para Deus. E uma ignorando a presença do Senhor. Ignorando o pessoal. Eu não falo nem do factoide de imaginarmos a Jesus aqui. Eu não quero chegar nem a isto. Jesus estava ali. Como Ele está aqui no nosso meio. Por que eu posso dizer que Ele está aqui no nosso meio? Porque quando duas ou mais pessoas estão reunidas, Ele disse que estaria no nosso meio. Mas do mesmo jeito que Jesus estava fisicamente ali, porque o povo quer físico. O povo quer tocar, quer pegar. E Jesus já falou, diga, Jesus já falou. Jesus já falou, irmão. Diga, Jesus já falou, irmão. Empurra assim um irmão. Deus não é criatura. Deus é espírito. Diga, você não precisa ser nem exegeta, autodidata, para saber que espírito não se vê e não se pega com a mão. Exegeta é aquele que estuda a palavra de Deus. É aquele que busca na hermenêutica teológica os conhecimentos mais rebuscados da palavra do Senhor, procurando nas entranhas da palavra, na raiz da palavra, buscando no grego, no hebraico, em toda a origem da palavra de Deus, o entendimento que nós chamamos de rema, que é a captação espiritual daquilo que não é traduzido pelo vernáculo comum. É isto que significa a hermenêutica. Amém? Coisa que esse pastor fez muito, por muitas e muitas horas, pegando a raiz da palavra. Porque diferente da nossa língua portuguesa, que as letras são mortas, a letra não tem significado nenhum. A, B, C, D, para o hebraico não. Cada letra tem um significado. Se Jesus chama a Deus de Abba, significa pai. Se ele colocar mais um B, é paizinho. Pois Jesus chamava a Deus de paizinho. Uma vez eu preguei, não tenho vergonha de ter pregado desta maneira, desta forma, que o maior ensinamento de Jesus foi dizer que Deus era pai. Até aquele momento, até os judeus tinham Deus como um Deus do Olimpo. Um Deus que destruiria, vingador, que traz a espada e mata, etc. Assustador. Aí Jesus chega, não, pessoal, peraí. Deus é pai. João chega e diz, peraí, Deus é amor. E só quem ama, vamos lá? E só quem ama permanece em Deus. Só quem ama, pessoal. O cristianismo teve origem no ágape. Ágape é o amor espiritual. Então eu olho para Samanta. Samanta é uma moça bonita, é uma moça atraente. Aí tem um amor eros. Aí eu vou transubstanciando. Eu vou transformando esse amor atraente no amor ágape. E eu começo a olhar para Samanta. Começo a ver a alma dela, o espírito dela, a energia espiritual dela.
que um dia, se você quiser e buscar, você vai ver. Existe uma energia de Deus, ao ponto que um grande teólogo dizia com muita propriedade: o Espírito condensa a matéria. A matéria que vemos é a condensação. Saber o que é condensação? Basta olhar um leite condensado. Ele engrossa a quantidade de proteína e a quantidade de glicose, mais do que necessária para nutrir uma pessoa. Fica super doce e super proteico. Então, o Espírito, isso é profundo demais. Deus me perdoe. O Espírito, ele condensa a matéria. Quando o seu espírito ele vai sendo esquecido, mortificado, essa matéria ela vai se desmembrando através de doenças, através de enfermidades e da própria morte. O que sustenta a matéria é o espírito. Por isso que a palavra de Origens diz que o homem veio da terra e a terra volta. O homem in natura, o homem natural, não o sobrenatural, o novo Adão. Nós condensamos a nossa matéria. Se estamos felizes, se estamos otimistas, se estamos espiritualizados, todo o nosso corpo vibra saúde, paz, alegria, amor. Se do contrário, esquecidos somos de Deus e entenebrecemos o espírito com a dor da tristeza, esse mesmo corpo outrora, tão dinâmico, tão eletrizado, vai definhando, vai perdendo suas forças, vai perdendo a vontade de viver. Porque o que mantém o corpo vivo é o espírito. Aí a turma, desesperada, porque não tem motivação para viver, porque não tem razão para viver, aí começa a colocar, chamar o seu Deus do dinheiro, chamar o Deus das drogas, o Deus da mulher pelada, o Deus do homem pelado, o Deus da fome, para viver, tem que viver todo dia com aquilo, se alimentando daquilo, para ter motivação para viver. Até que uma hora o Todo-Poderoso diz: basta, venha. Acabou-se. Não tem medicina, não tem médico, não tem remédio, não tem mulher pelada, nem homem pelado que dê jeito. As nossas encrespações para o mundo material desanuviam as potentes nuvens espirituais. Então ficamos à mercê do tórrido calor do sol. Muitos crentes, irmão André, ficam questionando: será que Deus fez uma nuvem para nos proteger do sol lá no deserto? Deus fez uma ova. Deus faz. Nós temos quilômetros e quilômetros de nuvens nos protegendo do furor dos raios solares, que nós só conhecemos do sol a brandura que nos aquece. Deus tirasse essas nuvens e toda a terra, numa fração de segundos, viraria pó. Mais o homem, que é 70% água. Se os raios tocam-nos sem a proteção desta nuvem protetora que Deus fez sobre nós, o homem evaporaria em questão de segundos. Assim como uma carne queima no fogo de 500 graus. E eu estou falando de bilhares de graus. Não estou falando de 500 graus. Põe um bolo para assar a 500 graus no fogão, para saber o que é que acontece com a farinha desse bolo. Coloca um ser morto para cremar a 600 graus. Você coloca um cabo de 120 quilos e na outra ponta você tira um punhadinho de farinha que não pesa meio quilo. É o que restou do homem, dessa apogeu do homem, dessa força, nada, é pó. Mas nós estamos cheios de esperanças, irmãos, porque temos um Deus fiel,
um Deus que nos chamou para a eternidade, um Deus que nos chamou para a vitória, um Deus que nos chamou para a vida, um Deus que nos chamou para a esperança, um Deus que nos chamou para a alegria, um Deus que nos chamou para acender no nosso coração o seu espírito fumegante, um fogo que não se apaga, como estava lá em Êxodo capítulo 3, lá na sarça ardente, que Moisés olhou e disse, que coisa admirável, eis ali uma chama que não se apaga, esse é o nosso Deus. Deixe acender essa chama no seu coração, querido. Para esvaziar a melhor pregação com o seu testemunho. Aleluias. Aleluias. As pregações têm que ser esvaziadas. Vou falar agora Ludmila, Feber. As pregações têm que ser esvaziadas com o testemunho dos irmãos. A melhor pregação perde o sentido e o brilho. Porque a sua vida é a palavra de Deus escrita com o cheiro da graça do Senhor. A gente olha para uma pessoa e diz, rapaz, ali tem um Espírito Santo naquela pessoa. Ali fumega o amor de Deus. Ali é poder. Diz o Salmo que os ímpios distantes temiam a Deus. Por que temiam a Deus? Porque aquele que cria mostrava o poder do Senhor. Mostrava o quanto que Deus agia. Enquanto os macumbeiros vão lá para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para cá, lá para cá, e a doença aumenta, chega o homem de Deus e toca naquela pessoa em nome de Jeová Jireh, e aquela pessoa se levanta da enfermidade, aleluias. Não precisa de galinha preta, nem de galo marrom, não precisa de cachaça branca, nem de cachaça amarela, não precisa de cachaça fundida em barril de carvalho, nem de alumínio. Basta a palavra de Deus. Diga, basta a palavra do meu Deus. A palavra do meu Deus. Dizei uma só palavra, Senhor. Diga, dizei uma só palavra, Senhor. É igual a Ludmila Feber. Dizei uma só palavra, Senhor. E eu e a minha casa estaremos a salvo. Porque Deus disse, e é assim mesmo. Deus falou para Ló, sai tu e a tua parentela. Ninguém vai sofrer nada, desde que ninguém olhe para trás. Deus falou para Raabe, tu vai ajudar o meu povo, pois eu vou salvar a tua parentela. Mas se eu sou prostituta, eu sou vagabundo, não valho nada, mas você encontrou em mim a graça. Não importa como você está, o que importa é como você fica na presença de Deus. Você se deixa transformar. E quando as muralhas caíram, tudo caiu, menos a casa de Raabe. Ela e a sua casa foram salvas. Daí a expressão, aquele que crê no Senhor, aquele que obedece a sua palavra, salva-se a sua casa. Leve a palavra de Deus para a sua casa. Mostre que a sua casa tem a presença de Deus. Mostre que a preferência é por Deus em tudo que você faz. Aleluia. Aleluia. Essa igreja é tão abençoada que reclamava do frio da noite. Agora está começando a reclamar do calor. Pastor, aqui faz muito frio. Reclamaram do Nosso Senhor. Aí Deus botou essas tendas para aquecer, para o cabo suar e dizer, oh meu Deus, aquele ventinho. Que o bicho para reclamar é crente, rapaz. Ô natureza humana para merecer chicote. Digo, por tudo, dou graças a Deus. Porque sem que eu faça nada, o meu Deus fará. Aleluia. Sem que eu faça nada, o meu Deus fará. Se eu rendo homenagens a Deus, se eu rendo glórias a Deus, aleluia. Tudo Deus faz por mim. Deus cura enfermo. Deus salda a dívida. Deus me livra do inimigo. Deus faz prosperar o caído. Deus faz ressuscitar o morto. Deus me acha, mesmo quando eu estou no mais fundo do abismo. O Senhor põe a sua mão e me atrai. E me atrai para a sua redenção. Aleluia. Basta uma palavra do meu Deus. Aleluia. Aí Maíra é convidada para conduzir aqui o momento seguinte, junto com o André, para as ofertas, as orações finais. E eu quero fazer aqui domingo, diga domingo. O que é que o senhor quer fazer aqui, pastor? Uma grande celebração.
Quem já viajou para curtir o feriado já voltou. Vamos fazer aquela celebração para destruir a afronta. Diga, se deu certo para Ezequias, e o Deus é o mesmo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluias. O agir de Deus é lindo. No princípio tem provas amargas. Esse cara é Deus, pessoal. Não é Roberto Carlos, não. Esse cara é Deus. Esse momento lindo que nós estamos vivendo aqui. Eu quero muito. São muitas. Obrigado, minha fã. São muitas as emoções. Eu sei que toda mulher quer ter um Deus assim. E todo homem quer ser um Deus assim. E esse cara é Deus. Amém. Quando eu vim aqui viver esse momento lindo, aleluias, louvado seja Deus, louvado seja nosso Deus. O agir de Deus é lindo, aleluia, na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem respostas, porque em tudo Deus lhe mostra. Hoje, pessoal, que dia é hoje? 3 de janeiro. É aniversário da Sarinha. Vem cá, Sarinha. Sarinha está completando 15 anos hoje, viu? E depois nós vamos organizar uma reunião para comemorar o aniversário. Achamos por bem não fazer hoje, durante o culto, e nem nesse período de muitas festas, para não perder o brilho dessa grande homenagem que queremos fazer para a Sarinha. Então, Sarinha completa 15 anos. Sarinha é uma das pregadoras aqui da igreja. Já me disseram até que ela prega melhor do que eu, então isso é muito bom, não é? Muito bom. O pessoal é danado, né? O pessoal diz assim, não diz, olha, sua filha prega bem, não. Mas ela prega melhor do que o senhor. É logo para queimar logo. Eu digo, tá certo, tá bom. Graças a Deus. Aprendeu, diga aí, minha filha. Com quem foi que eu aprendi a pregar? Exatamente. Por que que prega? Lá em casa, eu vou explicar para vocês. Meus filhos nunca foram um peso para mim. Nunca me deram trabalho. Por que nunca me deram trabalho? Porque eu sempre os trago para onde eu ia. Nunca choraram, papai, eu quero ir com o senhor. Nunca fui para um lugar que eles não pudessem ir. E eu tratei de fazer um lugar que eles pudessem sempre ir, que é aqui a igreja. Também lá em casa, eu decidi que todos eles iam pregar. Ou por bem, ou pelo cinturão. Das duas, uma. Porque quando você não serve a Deus, você serve ao cão. Essa é a única opção. Não tem outra opção. Então eu coloquei todo mundo na lei de Deus. E não é fácil, parece uma loucura, parece uma maluquice, mas como eu tenho dito para vocês, passados 30 anos que eu comecei essa jornada, e vejo meus filhos, eu posso dizer que Deus estava certo. Aquele que não educa seus filhos no caminho do Senhor, chorará pela vida que fez. E aquele que educa os filhos no caminho do Senhor, todos os dias se alegrará pelo fruto do seu ventre. Então, quando eu vejo Maíra aqui falando, cantando, eu vejo que Deus estava certo. Quando eu vejo Paulinho aqui cantando, tocando, eu vejo que Deus está certo. Quando eu vejo Sarinha
encrespando por esse caminho, Deus continua certo. Então, eu não tenho outra indicação para os pais. Isso aqui não é discurso fajuto, isso aqui é vida. Eu digo sempre às pessoas, ninguém coloca seus filhos em um lugar que não acredita. A gente vai em lugares que a gente não acredita, vai sozinho, vai na farra, mas para trazer a família, minha família toda está inserida aqui, porque senão não seria minha família. Você entende o que eu estou lhe dizendo? A minha família só é minha família porque está próximo de Deus. Se não estiver, ela não é mais minha família. Porque Jesus diz que a família é aquela que está ouvindo e praticando a palavra de Deus. E eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. A gente brinca, a gente ri, a gente canta, a gente chora, a gente vê filme, tudo, mas Deus é o centro da nossa vida. A semana tem como centro a palavra de Deus. Então não tem nenhum filho viciado, não tem nenhum filho nas drogas, nenhum filho prostituído, nenhum filho em canto nenhum, porque tem um preço que se paga. Há um preço a se pagar. Não há depressão, não há tentativas de suicídio, não há coisa nenhuma. Tem um preço que se paga. Saindo debaixo do manto de Deus, aí a situação torna-se completamente esquisita. Então eu quero agradecer ao Senhor pela vida da Sarinha, agradecer a Deus pela vida de vocês, e amanhã, onde damos prosseguimento à pregação de hoje, que hoje a palavra do Salmo e a leitura de Paulo aos Gálatas, amanhã eu vou fazer na nossa mensagem da vigília, e veremos como Deus fez o mundo, tal e qual está em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Então, Senhor nosso Deus, abençoe, vamos dizer juntos, abençoe Sarinha, abençoe as nossas oferendas, diga para que se multiplique, Senhor, para que o dinheiro que eu pus aqui se torne 1000 vezes mais, diga aí, no meu bolso, meu Deus, para que eu possa honrar meus compromissos, para que eu não seja envergonhado. E eu, Senhor, estarei dando testemunho do Teu poder sobre a minha vida. Abençoa, meu Deus, os irmãos que vieram aqui conosco. E aqueles que não puderam vir. Em especial, Senhor, nós oramos pela Lidiane. Diga, eu não conheço. E não importa. Ela também poderia estar orando por mim, sem me conhecer. Aqui nessa igreja, nós oramos uns pelos outros. E eu já vi Deus levantar enfermos a partir dessa oração. Então vamos fazer assim, Senhor, eis aqui as minhas mãos. Faça assim no céu, ó, balança as mãos. São mãos de gente pecadora, diga. Tu bem sabes que eu sou indigno, ó Deus, de estar na Tua presença. Mas é pela Tua misericórdia, Senhor, e não pelas minhas obras. E é por isso que eu estou na Tua presença. E está escrito, Senhor, e pelas mãos de Davi, pelas mãos de Elias. E Tiago diz que Elias era um homem como qualquer um, porque grande é o nosso Deus. Também está escrito, Senhor, que pelas mãos de Paulo, e Paulo, Senhor, ele mandou matar Estevão, ele perseguiu e colocou em cadeias muitos irmãos. Ele não acreditou no vosso filho, mas nem assim. Nada que ele pôde fazer foi suficiente para o Senhor Deus não usá-lo. Nessa noite, Senhor, usa-me, usa as minhas mãos, que elas sejam Tuas mãos, ó Deus, operosas. E vai, Senhor, até onde a Lidiane está, onde nós estamos clamando a Ti, Senhor, porque não servimos a nenhum outro Deus. Tu és Elohim, o Deus único e verdadeiro. Levanta, Senhor, do leito da doença, essa nossa irmã. E também, Senhor, nós oramos por essas pessoas
que a igreja vai dizer o nome. Você tem alguma pessoa que você quer orar, quer pedir? Diga aí em nome de Jesus. Coloca aqui na oração. Pela sua família, pelos seus vizinhos, por algum parente que está perdido, que está doente. Diga ao Senhor, meu Deus, eu peço por esses nomes, por essas pessoas, que elas recebam, Senhor, a tua intervenção divina. Tu és um Deus de milagres. Tu fizestes o céu, Senhor, e fizestes a terra. Todo ser que respira, Senhor, todas as plantas, todas as flores, todos os frutos, todos os animais, as águas, os ventos, as montanhas, tudo, Senhor, é obra esculpida por tuas mãos. Eu mesmo, Senhor, fui esculpido por tuas mãos. As tuas mãos, Senhor, me fizeram no ventre materno. Eu posso sentir, Senhor, a tua presença, ainda me fazendo nessa noite, me tornando uma nova criatura, animando a minha alma, Senhor, revigorando as minhas forças, dando a mim, Senhor, asa como das águias, pernas de antílopes, para alcançar, Senhor, o alvo da salvação. Amém. Agora com a mãozinha como quem recebe siriguela, siriguela grande, vermelha, assim, ó. Pela sua fé, pela sua fé, pela sua fé. Coloque aí nas suas mãos as suas preces, como se você tivesse escrito linhas. Coloque aí nas suas mãos. É pela sua fé, é pela sua aliança com Deus. E diga assim, ouça melhor, ouça. Senhor Deus, Pai misericordioso, abençoai, Senhor, todos os pedidos dessa noite. Oferecemos a Ti, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a nossa existência. A Ti somente, meu Deus. Se ainda vivemos, é para Te louvar, para Te bendizer, para engrandecer o Teu nome. Ó Pai querido e Pai amado de todas as horas, abençoai, meu Deus, os pedidos que são feitos na Tua presença, Pai. Ó Pai Criador, Pai Celestial, Pai do Universo, que estais aqui presente nessa noite, olhando para nós. Teu Espírito, Senhor, em nosso meio, nos envolvendo, nos agraciando com o Teu poder. Pai querido, que endireitastes as veredas, que aplanastes os montes, que tirastes o pecador do pecado, o doente da doença. Deus saúde, Deus da paz, Deus conosco, ó Emanuel, Deus da misericórdia, ó Pai querido, Pai querido, Pai querido, Pai amado, ó Elohim, El Shaddai, Jeová Jireh, oh meu Deus, Deus da provisão, Deus dos necessitados, Deus que esperam por Ti, Deus daqueles que sonham, porque os sonhos são dádivas vossas, e os sonhos são Teus, meu Deus, e aquele que deu o desejar também dá o realizar, para vermos ainda em vida a realização de todas as coisas. Porque o Teu agir, Senhor, é lindo. E mesmo que a prova seja amarga, meu Deus, na verdade, o seu final é doce como mel. E aqueles que creem em Ti, Senhor, ver-se-ão elevados por Ti, em glória em glória, de graça em graça, de vitória em vitória,
porque Tu és o nosso Deus, único Deus, único Deus, único Deus, único Deus. Deus que tem palavra, Deus que é presença, Deus que é vida. A Ti, Senhor, entregamos o nosso espírito, a nossa existência, tudo que somos e tudo que temos, porque Tu és o nosso Deus, baluarte, excelso, magnífico, extraordinário, poderoso para agir, inefável, doce, amigo, Pai, gentil, bondoso, Salvador. Abençoa, meu Deus, todos os pedidos, em nome de Jesus. Amém. Nesse amor e nessa confiança, saudemo-nos uns aos outros, no amor, na paz e na alegria provenientes de Deus.